Bom dia, nós somos os alunos do terceiro ano C e iremos falar sobre o processo de globalização. Mas primeiro, o que é a globalização? É a integração econômica, social, cultural e política internacional. Iniciou-se com as grandes navegações europeias do século XV e XVI. Logo depois veio a primeira revolução industrial, após a segunda e depois a terceira. E para finalizar, iremos falar sobre o neoliberalismo. Oi galerinha, eu sou a Gisele e eu vou falar um pouco sobre as grandes navegações europeias. Bom, o primeiro país europeu a se aventurar pelos mares foi Portugal, em busca de metais preciosos, produtos agrícolas, mão de obra barata, expandir a fé cristã e novos mercados. Bom, com as grandes navegações ocorreram vários avanços naquela época, que ocorreu no período 15 e 16. Os grandes avanços foram a bussa, o astrolábio, o sextante e as caravelas, resultando na dominação da civilização e formando novas colônias, a descoberta de metais preciosos, a expansão do comércio marítimo e aos preparativos para as revoluções industrial e comercial. Fala galera, vamos falar um pouco sobre Revolução Industrial. Como o próprio nome já diz, revolucionou, né? Não só o local onde estava inserido, né? O local de origem, como também o mundo inteiro. Então nós vamos entender um pouco hoje como se deu esse processo, né, de Revolução Industrial, né, que primeiramente iniciou-se lá no século XVII e no século XVIII, lá na Inglaterra, como era chamada antigamente por Grã-Bretanha. Então, o que impulsionou a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né, como era chamada, a ser a pioneira no processo industrial, né? Podemos citar alguns fatores como, né, a questão das reservas de minério, né? Minérios de ferro abundante, lá também tinha a questão do carvão mineral e a mão de obra em abundância. Como se deu essa mão de obra em abundância, nós podemos citar a lei, né? A lei dos cercamentos, que você vai entender agora. O que essa lei de cercamentos tem em relação com essa abundância de mão de obra? Vamos entender o processo de cercamentos, que foi o seguinte. Chegavam os grandes proprietários, né, de terras, eles chegavam lá nas propriedades dos camponeses, onde os camponeses já estavam inseridos, e falavam assim: cara, agora essa propriedade é nossa, essa propriedade está para a lei dos cercamentos. Então eles pegavam e cercavam, né, e expulsavam essas pessoas, né, das suas terras. E o que plantava? Não é que plantava, o que se criava assim nessa terra? Eles criavam o quê? Ovelhas. Se você falou ovelhas, você acertou. Ovelhas. E o que a ovelha proporciona? É para pecuária? Não, foi para a criação de quê? De lã. E o que a lã faz? Ela atende o quê? A indústria que de tecido, a indústria têxtil. Então eles começaram, através dessa lei dos cercamentos, a produzir tecido. Então essas pessoas que saíam das suas terras, elas não tinham para onde ir. Então elas ficavam avulsas, elas não tinham para onde ir. Então isso gerou o quê? A lei do cercamento gerou o êxodo rural. Então as pessoas elas iam atrás de quê? De melhores condições de vida, de um modo de sobreviver. Então isso favoreceu também na questão das fábricas, né? A mão de obra em abundância. Nós podemos citar também outro fator que impulsionou, né, essa revolução, foi a descoberta do carvão mineral, né, como fonte de energia. E nós podemos citar duas grandes invenções, como a máquina a vapor e a locomotiva, né? A máquina a vapor impulsionou muito, eu digo assim, que bruscamente na produção de tecidos, na produção que antes era em manufatura, em pouca escala, né? E agora nós temos uma produção em grande escala. Também o transporte a locomotiva, né, para o transporte tanto de mercadorias, a circulação de mercadoria entre os países, como de matéria-prima e pessoas. Então, o que é esse transporte de matéria-prima de pessoas? O processo de globalização. Então, muitos estudiosos, muitos historiadores dizem que o processo de globalização iniciou-se lá com as grandes navegações, né, com o pioneirismo dos portugueses. Mas eu posso dizer assim, que a Revolução Industrial acirrou esse processo de globalização, né? Então, qual foi o desfecho dessa história de Revolução Industrial? Nós podemos falar que teve o aumento da produção, né,
das mercadorias, a ascensão da burguesia, né? Porque os burgueses, os grandes proprietários, né? Eles enriqueceram. Então essa classe, ela ascendeu nesse período. Também os investimentos das instalações das indústrias e outro fator principal, crucial, eu posso falar assim, que é o trabalho artesanal, que antes era a manufatura, o trabalho braçal, que agora passa a ser um trabalho, sim, o quê? Assalariado, né? O trabalho que nós conhecemos hoje, que gerou alguns problemas, né? Mas isso é um tema para um próximo vídeo. E eu só queria enfatizar que a Revolução Industrial, né? Esse processo de Revolução Industrial foi realmente uma revolução. Ou seja, a roupinha que você veste, o carrinho que você anda, a comida que você come industrializada, foi graças a esse processo, né? Que impulsionou, não só nessa época, mas o mundo todo, e está só crescendo. E é isso. Muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Samila e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a segunda Revolução Industrial. Bom, a segunda Revolução Industrial, ela iniciou-se na segunda metade do século XIX e finalizou-se durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos de 1939 a 1945. Bom, ela foi marcada por vários fatores, entre eles estão o aperfeiçoamento das tecnologias da primeira revolução, o desenvolvimento das estradas de ferro e também a invenção de automóveis e do avião. Ela também foi marcada pelo desenvolvimento da fabricação de aço, né, que o aço cresceu bastante. Também foi marcada pela invenção dos meios de comunicação, ou seja, o telefone, o cinema, o telégrafo, a televisão, entre outros. Ela também foi marcada pela descoberta e o aproveitamento de novas energias, de novas fontes de energia, que no caso seria o petróleo, a água e o urânio. O petróleo ele servia para o motor de combustão. Já a água servia para as usinas hidrelétricas e o urânio servia para a energia nuclear. Ela também foi marcada pelo desenvolvimento de novos armamentos, como o canhão e a metralhadora. Também está o surgimento de antibióticos e vacinas, e também o descobrimento de novas doenças e novas técnicas de cirurgias. Bom, a segunda Revolução Industrial, ela tem um segmento que no caso seria a busca por lucros, a especialização do trabalho, ampliação da produção e fim de produtos mais, também o surgimento das linhas de montagem e esteiras rolantes, e também o barateamento dos produtos. E é isso, galera, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a segunda Revolução Industrial. Beijo! A terceira Revolução Industrial ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e prolongada até a atualidade, marcada pela robotização dos meios de produção, a descoberta da biotecnologia, da química fina, da microeletrônica e da engenharia genética, marcada também pela conquista espacial, com a ida do homem à Lua, a questão dos foguetes, das naves espaciais e das sondas de estudo para planetas e satélites, e também o uso pessoal do computador para o acesso à internet. Características da globalização. Internacionalização da produção. Ocorre quando há distribuição de fase de produção de um determinado produto por diversos países do mundo. A exemplo, o carro, que suas partes foram feitas em países diferentes. Informações transmitidas em tempo real. Houve evolução na transmissão de informações entre empresas e entre os cidadãos do mundo inteiro graças à revolução das comunicações. Aumento crescente da circulação de capitais. Então, após liberarem capitais, os Estados Unidos e os países ricos geraram novas oportunidades de investimento no exterior. E também ocorreu imensa quantidade de dinheiro que passou a circular pelo mundo em forma de empréstimos e até mesmo de investimentos. Aumento extraordinário do comércio mundial. Fluxo de mercadorias. Teve um crescimento de 5,8% do comércio mundial, e esse aumento ocorreu devido à abertura dos mercados chineses, de grupos de países asiáticos,
da Índia e do leste europeu. E com essa ajuda de políticas neoliberais, houve um aumento do comércio em boa parte dos países capitalistas. Concluirei nosso trabalho falando sobre o neoliberalismo. O neoliberalismo é a doutrina que defende a não intervenção do Estado na economia, permite a livre concorrência entre empresas e países, privatização de empresas, tirando-as do monopólio estatal, abertura de mercado nacional aos capitais e produtos estrangeiros, diminuição de gastos com seguro-desemprego, aposentadoria, auxílio-doença e direitos trabalhistas. Os seus defensores dizem que o aumento da concorrência internacional levará à melhoria da qualidade e da variedade dos produtos nacionais e também à diminuição de seus preços, assim como o consumidor sairá na vantagem com a variedade de produtos melhores e mais baratos. Já os críticos dizem que o aumento da concorrência internacional levará à decadência da indústria nacional e, por fim, ao desemprego e favorecimento das multinacionais. Foram defensores neoliberais Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, e Helmut Kohl, chanceler da Alemanha. Obrigado por assistir e até logo.